paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Tudo bem com vocês? Que bom estar com todos vocês aqui. Primeiro, eu quero agradecer todos vocês que sempre aí, de uma maneira bem carinhosa, têm acompanhado meus vídeos aí. Estamos crescendo, ó. Estamos já a 225 pessoas, irmãos. Cada dia estamos crescendo mais um pouquinho. Devagar, a gente vai alcançando aí mais pessoas que estão gostando de obter conhecimento bíblico, histórico aí e algumas reflexões para os nossos corações. Irmãos, creio que todos nós já ouvimos essa frase, né? Quando falamos que estamos estudando teologia. Sabe quando você fala assim, ó, comecei a fazer teologia, comecei a estudar mais da Bíblia. É, Muitas pessoas falam assim, olha, cuidado que estudar demais a letra mata, hein? Outras pessoas falam assim: cuidado, você está lendo demais, puxa, você está estudando muito, não pode estudar tanto assim, cuidado com a letra, ela pode matar. Creio que você já ouviu, né, algumas pessoas falarem justamente sobre esse contexto quando a gente fala que está estudando, não é verdade? A letra mata, mas o espírito vivifica. E esse versículo, amados, nós encontramos quando nós pegamos a Bíblia Sagrada, lá no livro da carta de Paulo ao segundo, a carta aos Coríntios, lá no capítulo 3, no versículo de número 6. Olha o que fala. Vamos entender, né? Todo o contexto histórico, cultural, para qual era o motivo que Paulo estava falando sobre esse versículo. A gente vai aqui entender, dar uma explanação muito detalhada, bacana, para que você possa entender no seu panorama bem mais abrangente. Beleza? Ele diz assim, ó, versículo de número 6: o qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento. Presta atenção, ministro de um novo testamento, não da letra, mas do espírito. Não da letra, mas do espírito, porque a letra mata e o espírito vivifica. Amém, meus amados? Creio que todos nós já ouvimos falar sobre esse versículo, mas para a gente entender melhor sobre esse assunto, nós temos que entender qual é o seu contexto, tá? Qual é o objetivo que o apóstolo Paulo queria passar quando ele disse esse versículo aí dentro de um contexto aí do capítulo de número 3. E quando nós fazemos uma rápida pesquisa, amados, sobre a palavra conhecimento, se você fazer uma pesquisa aí, ela aparece no Google aí mais ou menos 117 vezes. Depois você dá um Google aí, você vai ver. Tá entendendo? Só que interessante que lá no livro de Josué, no capítulo 1, verso número 8, ele fala assim, ó, não deixe de falar palavras deste livro, da lei, e de meditar nele dia e noite. Não seria ali uma falta de critério? Pô, se a letra mata, só que Josué está falando para a gente meditar nela de dia e de noite, tá entendendo? O que significa meditar, irmãos? Meditar significa refletir, meditar significa concentrar, estudar, conhecer, buscar mais a fundo, entender. Interessante, né? Vamos entrar dentro do contexto histórico? Vamos viajar para vocês entenderem, amados, justamente o que está sendo falado isso daqui. O que Paulo está querendo dizer? Não tem como a gente pegar um versículo isolado e fazer dele base para falar, ó, tá estudando muito, a letra vai te matar, hein? Não, vamos entender o contexto histórico aqui. Tá entendendo? Todos nós vemos que a autoria, né, desta carta aqui, a carta de Paulo ao segundo aos Coríntios, né, que é uma epístola que foi escrita por quem? Por Paulo. Então, acredita-se, tá, irmãos, que tenha sido escrita lá por volta do ano 55 e 56, enquanto Paulo estava lá na Macedônia após ter saído de Éfeso. Paulo sai de Éfeso e Paulo estava lá na Macedônia. E qual foram os destinatários dessa carta que Paulo colocou? Essa carta, armados, Paulo, ela foi dirigida à igreja lá de Corinto, né, que era uma comunidade totalmente cristã, que foi estabelecida por Paulo durante a sua segunda viagem missionária. Então, Corinto, né,
todos nós conhecemos, era uma cidade muito próspera, era uma cidade cosmopolita lá na Grécia Antiga, conhecida por várias adversidades, tanto cultural e religiosa. Corinto até a Grécia ficava a torno de 70 quilômetros, poucos quilômetros lá. Tá entendendo, amados? E o contexto literário desta carta, a sua estrutura que nós vemos aqui, amados, quando nós pegamos essa carta ali de Paulo, 2 Coríntios, quando nós estudamos, ela pode ser dividida ali em várias sessões. Várias sessões podemos dividir. O capítulo 3, ele está inserido ali na primeira divisão da carta, aonde Paulo, o que ele faz? Paulo, ele defende o seu ministério apostólico e a sua autenticidade ali da sua viagem. Já quando nós pegamos ali o capítulo de número 3, amados, que é esse capítulo que nós vamos aqui trabalhar para que você entenda melhor, né, sobre esse verso do versículo 6. No capítulo 3, o que Paulo faz? Ele compara a antiga aliança, que seria a lei mosaica, com a nova aliança, que é Cristo. Presta bem atenção. Então ele usa o quê? O que Paulo faz? Ele usa uma metáfora, né, do véu que cobria o rosto de Moisés, né, após receber a lei, né? Isso indica a natureza transitória e limitada da antiga aliança, em contraste com a glória permanente e a transformadora da nova aliança. Olha que coisa linda, irmãos. Então, para a gente entender aqui, eu quero fazer uma análise um pouco mais teológica para que nós possamos fixar melhor e que seja de maior compreensão. Então, nova aliança versus a antiga aliança. Beleza, meus amados? Vamos falar aqui da antiga aliança. A antiga aliança, ela refere-se à lei mosaica, certo? Que está escrita lá nas tábuas das 10 pedras, que exigia uma obediência totalmente literal. Então, Paulo, ele argumenta que a lei por si só não pode trazer vida. Tá entendendo? Mas ela revela em nós a pecaminosidade humana e assim leva à condenação. Antiga aliança. Agora vamos na nova aliança. A nova aliança ela é instituída por Jesus Cristo e é caracterizada pela ação do Espírito Santo, meus irmãos. Então, esta aliança, ela é escrita onde? Não em tábuas, mas dentro do coração de cada crente, levando essa transformação interior, né, da nossa vida interna para a nossa vida externa. Então, quando nós vemos aqui a narrativa, a letra mata, mas o espírito vivifica, a letra aqui se refere no tocante à lei escrita e à obediência legalista, tá entendendo? Que sem a graça e o poder do Espírito Santo leva à morte espiritual. Então, essa letra que está sendo narrada lá, aquela lei escrita, aquela obediência legalista, o que Paulo está falando? Está falando que sem a graça e o poder do Espírito Santo, com certeza nos leva à morte. Que a lei, qual que é a função da lei? A função da lei é expor o pecado, que é o pecado que traz a condenação. E quando ele fala o Espírito vivifica, quando ele diz o Espírito vivifica, é o Espírito Santo que traz uma nova vida, que traz uma liberdade. E nós vamos entender aqui qual seria essa liberdade de que Paulo está falando aqui. Então, o que ele fala? Ele fala que ele capacita os crentes a viverem de acordo à vontade de Deus, não por meio das suas próprias forças, irmãos, mas pelo poder transformador de Deus. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, que eu coloquei um exemplo ali de homens que pregavam sobre as leis e não viviam as leis. Tá? Eu coloquei aqui um exemplo muito interessante para vocês verem. Bíblia, tá, irmãos? Lá em Mateus, no capítulo de número 23, ele tem sua narrativa, que ele diz assim, ó, do verso 1 ao verso 4 só. Ele diz assim, ó, olha só. Então falou Jesus à multidão e a seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Verso número 3. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque eles dizem e eles não fazem. Eles ensinam, mas eles não cumprem. Olha o verso número 4.
pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põe nos ombros dos homens, e eles, porém, nem com seu dedo querem movê-los. Querem ser reconhecidos pelos homens, amam sentar nas primeiras cadeiras ali da sinagoga e nas ceias. Tá entendendo? O que que Jesus faz aqui, irmãos? Aqui Jesus começa a falar de vários ais contra esses doutor da lei. Depois você lê Mateus capítulo 23, ele fala de vários ais. Ais, vocês que estão sentados aí, ai, vocês que não fazem nada. Vários ais, depois vocês dão uma olhada. Só que Mateus capítulo 23, verso número 13, ele fala assim, ó, eu coloquei aqui, ó, mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus. Olha o que os caras estavam fazendo, fechando o reino dos céus aos homens. E nem vos entrais, e nem deixais entrais os que estão querendo entrar, os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas da viúva sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis o mais rigoroso juízo. Olha o verso número 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de terdes feitos, os fazeis filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Leia o versículo, o capítulo 23, irmãos, esses ais, desses doutores da lei, que estavam impedindo do povo a conhecer a graça, estava colocando leis pesadas que nem eles mesmos poderiam colocar. Mas qual foi o objetivo que Paulo falou essa frase sobre a letra mata? Qual que foi o objetivo, amados, de Paulo falar isso aí? Tá? O contexto, amados, e o objetivo de Paulo ter falado isso é que pelas cartas de Paulo a gente começa a notar que depois da sua saída, né, da cidade, os judeus lá de Corinto passaram a fazer o quê? A atacar a igreja com falsos ensinos, tá? E falsos mestres também começou a atacar Paulo, trazendo ali calúnias, falso testemunho. Então, quando nós pegamos a carta de 2 Coríntios no capítulo 3, verso de número 6, fica bem claro, fica bem óbvio, né? Perceber que Paulo não está falando a diferença entre teologia e espiritualidade. Tá entendendo? Esse não era literalmente o seu propósito. O seu propósito era fazer o quê? Era mostrar a diferença entre a antiga aliança da nova aliança. E Paulo estava tentando também defender o seu ministério como ministro dessa nova aliança. Tá entendendo? Mas aí entra outra pergunta. Afinal, meus irmãos, como Paulo chegou nesse assunto? Tá entendendo? Tudo indica que Paulo estava sendo totalmente acusado de ser um cara mentiroso, de ser um cara dúbio, né? Por ter dito que ia retornar a Corinto, mas ele não tinha retornado. Tá entendendo? Então, para defender-se de todas essas acusações de ser um cara mentiroso, leviano, Paulo explica, né, esses seus motivos no capítulo 1, do versículo 1 ao 24, até o capítulo 2 da carta de 2 Coríntios, do capítulo 2, do 1 ao 17. Então, quando nós chegamos no capítulo 3, Paulo, para fazer ali um questionamento com base na defesa de que está fazendo de si mesmo, né? Paulo fala: começamos, porventura, outra vez a recomendar-vos a nós mesmos? Paulo está fazendo uma pergunta. Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? O verso número 1. Em outras palavras aqui, Paulo está dizendo o seguinte: será que eu terei mais uma vez que provar a minha legitimidade do meu ministério para vocês? Paulo está questionando aqui, meus amados, o fato de que para alguns formalidade, vamos dizer assim, da lei, né, da letra, em uma carta de recomendação já era o suficiente para quê? Para atestar o fato e o apostolado de Paulo sem questionar, né, se deveria proceder assim também. Mas a resposta de Paulo, quando nós vemos, ela é totalmente surpreendente, amados. Paulo olha para os cristãos de Corinto como filhos na fé. Filhos na fé. E o que Paulo fala? Paulo diz, aqui Paulo está dando o quê? Um destaque a seu ministério dessa nova aliança. Tá entendendo, amados? Mostrando que a carta do seu apostolado não se trata de uma mera formalidade escrita,
Olha que coisa linda. Mas que esse ministério que Paulo está fazendo, ele produz mais de que meras letras mortais, letras que são faladas ali sob as 613 leis ali mosaica. Mas Paulo está falando que essa nova aliança, ela produz pessoas vivas e convertidas de coração. E são pessoas que são vivificadas através do poder de quem? Do Espírito Santo de Deus vivente. Tá entendendo, irmão? Olha como é lindo quando nós entramos mais dentro do contexto, né? Então, mais que esse ministério, né? Ele não produz meras letras mortas, mas o poder vivificante do Espírito Santo. Paulo fala para ele: vós sois a nossa carta de Cristo. Que a carta está onde? Em nosso coração. E ela é conhecida e lida por todos os homens, estando já manifesto como carta de Cristo produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Olha o versículo 2 e o versículo 3. Tá entendendo? Aqui já mata toda essa parte argumentativa que as pessoas falam: olha, a letra mata, o espírito vivifica. Olha, não estuda não pode estudar não, que senão você vai ficar perturbado. Não é desse jeito, irmãos. Tá entendendo? Olha o que fala lá em Jeremias. Jeremias, ele tem algo muito interessante, é que ele fala assim, quando nós lemos que Deus ele prometeu uma nova aliança, né, Deus imprimiria na mente, né, que seria o aspecto interno de cada pessoa, escreveria o que? No coração, né, que seria também um aspecto interno, tá? Do seu povo, as suas leis. Lei na mente e lei no coração. Já diferente da primeira aliança. Olha como é diferente da primeira aliança, que tinha suas maiores características lá na aliança lá do tempo de Moisés, as principais características era na aparência externa, como a circuncisão, que está escrita lá no Decálogo. Tá entendendo? Que é os 10 mandamentos. Tá entendendo? Então, essa nova aliança, ela tem o quê? Como principal característica é o aspecto interno, amado. Tá entendendo? A interioridade, a aplicação da lei divina na alma de todo o eleito de Deus pela atuação do poder do Espírito Santo, fazendo o quê? Deus reinar em nossos corações. É só ler a Bíblia, amados. Lucas capítulo 17, do versículo 20 ao 21, ele tem sua narrativa. Então é desta aliança, né, ou poderíamos chamar aqui de ministério do Espírito Santo, que Paulo foi habilitado para ser ministro. Tá entendendo, meus amados? E não é a aliança da letra mais, mas é a aliança do Espírito. Verso de número 6. Mas o que Paulo quer dizer, né, pela letra. Por que a letra? Né? Eu coloquei, é a aliança do Espírito. Mas aqui, Paulo, o que Paulo quer dizer sobre a letra e depois Espírito, que ele fala em seguida? Não é verdade? Quando nós vemos isso aí, amado, a diferença entre letra e espírito, do versículo de número 6, que é esse que eu estou trabalhando aqui com todos vocês, Paulo está fazendo aqui literalmente um contraste a uma realidade externa e formal da realidade interna espiritual. Realidade externa e formal da letra, daquelas 613 leis, está com a realidade interna espiritual, que seria o quê? Uma nova aliança, ela é muito mais interna do que externa. Essa nova aliança ela é muito mais interna, dentro dos nossos corações. Por que isso daí? Porque a letra, meus amados, sem a transformação interna, ela mata. O que Paulo estava falando para eles aqui era isso daí, que a letra sem a transformação interna, ela mata. Como assim? Ora, a mera leitura da lei que eles faziam lá, sem a transformação regeneradora, amados, e a aplicação do Espírito Santo em nossos corações, que nem fala lá em Tito capítulo 3, versículo 5, não pode fazer nada senão nos condenar à morte por sermos incapazes totalmente de cumpri-la por nós mesmos. Olha como é lindo quando nós entendamos isso daí de uma maneira mais abrangente, mais expositiva. Então, a letra sem a transformação interna, ela mata. Era o que estava acontecendo com aqueles legalistas judeus, fariseus, que estavam fazendo com que o povo também
começasse a ficar morto, porque o povo queria conhecer mais desse Espírito Santo, dessa lei, dessa aliança que Paulo estava trazendo, e esses caras estavam barrando. Então, ninguém pode pôr suas próprias forças em um arbítrio de cumprir a lei do Senhor. Tá entendendo, meus irmãos? Então, a nossa natureza carnal, né, especialmente lá dos fariseus, consistia o quê? Exatamente em pensar que a mera formalidade e a externalidade da lei haveria de salvá-los. Puxa, estou cumprindo a lei, estou salvo. E não é bem assim. Pelo contrário, tá entendendo, meus amados? Em certo sentido, à medida que conhecemos a lei, sem poder do Espírito Santo, nós experimentaríamos mais e mais a morte. O que Paulo está falando? Paulo está falando para ele assim: ó, se você conhecer a lei, beleza, bacana. Mas se você não conhecer, não entender o poder do Espírito Santo que está acima dessa letra, vocês vão estar vivendo mais e mais em morte. Em suma parte, meus amados, o poder transformador, né, o que Paulo está falando, é o capacitador, que é o Espírito Santo, tá? Mostrando que da letra só há morte espiritual e meras aparências ritualísticas. O que Paulo estava falando para eles aqui, ó? Esses rituais que vocês estão fazendo não estão errados. Tá entendendo? Só que agora não tem mais essa situação. Cristo veio e morreu por nós aqui. Tá entendendo? Ele andou no meio de nós, ele se fez carne. Então, esse assunto diferencia a antiga aliança da nova aliança, mostrando agora especialmente o ministério de alguém chamado Espírito Santo. Então, esse texto, amado, é um ensino claro de que a nova aliança em Cristo é uma aplicação transformadora da lei de Deus em nossos corações, no homem interior, no espírito eleito através da pessoa do Espírito Santo. Tá entendendo? Então eu acho que deixei bem claro para vocês aqui o que o Paulo estava falando. Eu poderia entrar bem mais aqui, mas não, para não ficar muito longo, acho que já deu para você entender. Quando fala a letra mata e o espírito vivifica, é porque esses legalistas, judaizantes, estavam colocando a letra como um fardo pesado na vida deles, que nem eu falei em Mateus capítulo 23, nem eles mesmos cumpriam, e eles estavam barrando deles conhecer mais quem era o Espírito Santo, entender mais que a lei é mais ali o conceito espiritual dessa nova aliança, para que eles não entrassem em condenação, para que eles não morressem com aqueles fardos pesados que eles estavam carregando e com esses fariseus, doutores da lei, traziam para o povo lá e eles mesmos nem cumpriam. Tá entendendo, meus irmãos? Então, assim, se um dia te falarem para você, ó, cuidado para você estudar que a letra mata, o espírito vivifica. Se você estudou, se você está comigo vendo esse vídeo até agora, né, você já vai entender, né, todo o contexto histórico. Porém, aqui para terminar esse vídeo, eu quero colocar uma notinha de rodapé e um campo de observação também, tá, irmãos? Não vou dizer aqui que não existe pessoas desequilibradas. Tem pessoas que são desequilibradas mentalmente. Em que sentido? Não estou falando daquelas pessoas que nasceram com problemas psicossomáticos mental. Não. Estou falando pessoas que têm uma mente, que são pessoas saudáveis, mas tenham uns lampejos de desequilíbrio. Pessoas que estudam, mas não abrem o seu pensamento, que o estudo ele é mais amplo. Eu não posso pegar só aquilo e achar que só aquilo é uma verdade. Eu tenho que ver todo o contexto. Tem pessoas que são desse jeito? Tem. Tem pessoas extremistas? Tem. Tem pessoas que não podem conhecer mais profundo determinadas situações, determinados religiões? Tem. Porque tem pessoas que não têm uma mente equilibrada, têm uma mente mais fraca. Elas começam a acreditar em tudo que elas vê. Tudo que elas vê. Então tem pessoas também. Aí, nesse ponto, não é a letra que mata, mas é o conhecimento errado, a absorção errada que as pessoas atraem para eles ou atraem para elas e acham que aquilo certo e fazem base sem buscar na base majoritária que é Bíblia, Escritura Sagrada. Então tem pessoas acreditando em muitas literaturas que não tem nada a ver com a Bíblia, acreditando e tentando colocar a Bíblia como
como dúvida, ó, isso aqui não tem nada a ver, o que está certo é outros tipos. Não, tem pessoas e pessoas, tá, amados? Aqui. Mas hoje foi isso que eu quis passar para vocês, tá entendendo? Foi esse contexto para que vocês entendam o que é a letra e o que é o espírito. Qual é a letra que mata e qual é o espírito que vivifica. Beleza, meus irmãos? Compartilhe esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever lá no meu canal, PR Carlinhos Oliveira. Estamos aí chegando a quase 230 pessoas já, para a glória e para a graça de Deus. Compartilhe, deixe seu like, deixe nos comentários se você gostou. E assim eu te agradeço. Até o próximo. Que a graça e a paz do Criador estejam em vossos corações. Que a doce consolação do Espírito Santo esteja sempre na sua vida. Conhecimento ninguém tira de você. Deus vos abençoe, meus amados.